Graça e paz, que a paz do Senhor esteja com você. Isso mesmo, meu irmão, com você, minha irmã, com você, meu irmão, que está assistindo esse vídeo. Que a verdadeira paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que esteve aqui entre nós, esteja com cada um de vocês agora aí, tá? Com você mesmo que está assistindo esse vídeo. Pessoal, é com muita alegria, né? Muita alegria mesmo, muita satisfação que eu venho para mais um vídeo no nosso canal, nesse canal que tem como único objetivo proclamarmos a palavra de Deus, proclamarmos, né? Divulgarmos e engrandecermos o nome de Deus, engrandecermos o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador de nossas vidas, pois sem Ele nada somos, não temos esperança. Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. É através de Jesus que nós podemos nos chegar a Deus. Não existe outro caminho, pessoal. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, graças a esse Jesus Cristo, a esse Senhor e Salvador, que operou um milagre na minha vida, estou aqui, pessoal, eu estou aqui, graças a um milagre, né? Como diz aquele hino, né? Quando a gente pensava que tudo estava perdido, quando não havia mais esperança, que de repente eu ia morrer mesmo aqui, Jesus me resgatou, Jesus me salvou. Isso é um milagre, pessoal. E como sempre, né? Como sempre, Jesus, quando esteve na terra, e mesmo quando não esteve, através de cura dos discípulos, cura dos irmãos, dos homens de Deus que estão espalhados por esse mundo aí, né? Ele sempre faz um trabalho completo. Quando ele salva uma pessoa, ele salva por completo. Quando ele cura uma pessoa, Jesus Cristo cura por completo. Como assim? Como assim, irmão, por completo? Ele realmente faz uma limpeza no corpo, ele retira aquela enfermidade, ele cura aquelas doenças terríveis como câncer e todo tipo de doença que nós temos hoje no mundo? Sim, ele cura todo tipo de doença. Tudo a parte física é possível para Deus. Isso está escrito na Bíblia. Em Lucas capítulo 1, versículo 37, nós temos: pois para Deus nada é impossível. Para a ciência existem limitações, mas para Deus não existem limitações. Tá certo? Então isso que aconteceu comigo, que acontece com todos os milagres que eu vou relatar aqui. Deus faz uma obra completa. Jesus Cristo faz uma obra completa. No caso, a cura física e a cura espiritual, pessoal. A mais importante de todas, a cura que te resgata para a vida com Jesus, que te dá um lugar no céu, um lugar no paraíso, que você escreve, né, Jesus Cristo lá, Deus escreve o teu nome no livro da vida. E aí você vai passar por apenas uma morte, se Jesus não voltar no seu tempo. Se ele voltar no seu tempo, nem morte você vai ter. Você vai ser transformado e levado para Jesus. Você vai subir as nuvens e ter um encontro com Ele. Mas se de repente você padecer nessa vida, você não terá uma segunda morte, como infelizmente terão todas aquelas pessoas que não serão salvas, pessoal. Por isso que é muito importante nós atentarmos para esse detalhe. E nessa série de vídeos que eu estou fazendo agora aqui, pessoal, o poder de Deus entre nós. Esse é o segundo vídeo. Colocamos como parte 2, até podemos enumerar como vídeo 2, né? Do poder de Deus entre nós. No caso, Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, quando veio cumprir a sua missão. E ele cumpriu muito bem. Por isso estamos aqui, redimidos, com esperança de salvação, porque Jesus venceu a morte. Jesus venceu o inferno. Jesus venceu as forças do mal. Hoje, através de Jesus, nós podemos ter um acesso direto às portas celestiais. Um acesso direto ao nosso Deus, sem precisar de intermediários. Então, no primeiro vídeo nós falamos sobre a cura do paralítico de Cafarnaum, o vídeo anterior, e nesse vídeo, pessoal, falaremos de mais uma cura, mais um milagre que Jesus fez quando passou pela terra. A cura do cego de Jericó, Bartimeu, conhecido como Bartimeu. Nós vamos estar lendo isso lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, dos versículos 46 ao versículo 52, pessoal. O que eu vou estar lendo aqui na versão NVI, né, nova versão internacional, se você for acompanhar na sua Bíblia, dependendo da versão, vai ter umas diferenças mínimas, tá?
porém o conteúdo é o mesmo, a essência é a mesma, tá? Então, vamos prestar atenção nessa palavra, depois meditaremos e comentaremos sobre ela. Vamos lá, meus irmãos? Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levanta-se. Levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, ele pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Pessoal, olha que milagre maravilhoso, olha que cena maravilhosa que você pode imaginar, né? A gente está aí, através da palavra de Deus, né? Tem muitos filmes demonstrando isso aí, filmes de Jesus Cristo, né? Muitas vezes a gente assiste e de repente até se emociona um pouco com o relato de Jesus, com a cena de Jesus, com aqueles fundos musicais que tocam realmente no nosso sentimento, né? Só que muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e passamos por essas passagens como se fosse algo normal, algo simples que está acontecendo. Quando na verdade não enxergamos a grandeza de cada passo de Jesus aqui na terra, de cada momento, de cada registro que Jesus deixou aí para nós. Meu amigo, lá no século I, 2023 anos, 2000 anos, vamos arredondar para 2000 anos atrás, que tecnologia nós tínhamos? Será que tínhamos já oftalmologistas nessa época? Será que tínhamos cirurgiões de todas as espécies de cirurgiões que temos hoje, especializados nas mais diversas áreas da ciência? Será que tínhamos isso naquela época? Será que tínhamos essas tecnologias que temos hoje de transmissão via satélite, via fibra ótica, esses robôs operando pessoas? Eu sou um exemplo disso, fui operado por um robô, operado mecanicamente, porque tinha mãos humanas de doutores altamente especializados, e pessoas abençoadas, pessoas usadas por Deus para fazer as obras aqui na terra, os milagres aqui na terra. Então Deus, naquela época não tinha nada disso, pessoal. Era Jesus Cristo e as pessoas e os seus seguidores estavam passando ali. Porém, era o Filho de Deus que estava ali. Era o poder de Deus que estava entre nós. E aquele cego, aquele mendigo que estava ao lado da estrada ali, que ele estava costumeiramente, com certeza, ali pedindo esmolas ao redor daquela estrada, passavam diversas pessoas por ali, né? Era uma entrada da cidade de Jericó, provavelmente uma cidade onde tinha muitos mercadores, onde tinha movimento, né? Então ele escolheu aquele local estratégico para poder pedir esmolas, poder tirar um dinheirinho ali para sobreviver. Naquela época, segundo os estudos que eu fiz aqui, as pessoas tinham muito preconceito com relação a isso, pessoal. A lei de Moisés era muito cruel nesse ponto aí, porque pessoas que tinham deficiências físicas eram deixadas à margem da sociedade. Não é como hoje, né, que a gente tem a questão do acolhimento, da aceitação, né? A gente tem que aceitar, tem que acolher, tem que ter uma integração, né? Tem até alguns nomes mais pomposos para isso, porém o que a gente sabe é que naquela época não tinha. Inclusive, nós vamos continuar lendo aqui, você vai ver, né, que todas as pessoas com deficiência até utilizavam uma capa escura, para já a pessoa saber que se tratava de uma pessoa com problemas, tá? E a maioria se afastavam dessas pessoas aí, realmente tinha um problema. Só que esse cego, chamado Bartimeu, ele teve uma bênção. Eu não vou falar sorte, porque quem é cristão, quem acredita na fé de Jesus Cristo, ele não pode falar sorte. Nós não estamos aqui pelo caos, nós estamos aqui pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui pelo amor a Jesus. Entenderam? Então, aquele cego teve o privilégio de estar passando por ali Jesus Cristo. Só que ele não sabia que era Jesus que estava passando ali. Ele achou aquele movimento estranho. Aquele movimento de pessoas passando ali,
mas não eram mercadores, não eram guerreiros. Ele sentiu que algo diferente estava no ar, ele sentiu isso. Então, ele perguntou, o que está acontecendo? O que está passando por aí? E alguém ao redor da estrada, alguém que estava com Jesus na comitiva, falou, não, Jesus está passando aqui. Né? Nós temos isso aqui escrito ali. Ó. Veja, nós temos aqui no versículo 47, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele percebeu uma chance ali, pessoal. Ele percebeu ali, ele já tinha ouvido falar de Jesus, que Jesus fazia milagres, ele tinha fé, que quem sabe um dia Jesus passaria por ali, por ele, e poderia devolver-lhe a visão. Ele tinha essa fé, acreditava, porque quando ele ouviu falar que era Jesus, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não teve vergonha, pessoal. Nós não podemos ter vergonha de falar da palavra de Deus. Nós não podemos ter vergonha de pregar o Evangelho de Cristo, mesmo que de repente sejamos aí rejeitados, mesmo que sejamos aí ridicularizados, que passamos vergonha de repente, por algum motivo a gente vai passar, principalmente os jovens, né? As pessoas mais de idade como eu, a gente já sabe, conhece um pouco do mundo, né? Mas as pessoas mais novas vão sentir de repente vergonha. Falem de Jesus, façam como o Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E você percebe aqui, ó, no versículo 48, muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele não ficou inibido porque as pessoas estão falando, quieto aí, você não sabe o que está falando. Fica quieto, está atrapalhando Jesus Cristo. E não, ele continuou insistindo. Por quê? Porque isso que devemos fazer, pessoal. Devemos continuar insistindo, devemos continuar pregando o Evangelho, não devemos ter vergonha. Devemos pedir todos os dias, todas as horas, perdão pelos nossos pecados, para que Deus nos dê sabedoria, Deus nos dê paz, Deus nos conceda o seu amor, para que possamos perdoar todas essas pessoas que nos ofendem, todas as pessoas que nos ridicularizam. Devemos ter o amor de Cristo em nós. Eu sei que isso não é fácil, somos seres humanos, somos decaídos, somos miseráveis e precisamos do apoio do Espírito Santo. Para isso, precisamos abandonar as coisas desse mundo. Não podemos servir a dois senhores. Não podemos querer ser bons para o mundo, atender o mundo, ou seja, falar besteiras na roda de amigos, fazer sacanagens, agir de má fé, ter atitudes que não agradam a Deus. E aí, ao mesmo tempo, você querer ser santo, né? Devemos realmente ser pessoas diferenciadas, pessoas santificadas pelo poder de Deus. Muito bem, ele gritou e chamou a atenção de Jesus. Jesus estava seguindo o seu caminho, cumprindo a sua missão, mas Jesus parou. Mediante aqueles gritos, Jesus parou. Mediante aquele clamor, você tem que clamar a Jesus Cristo, Jesus parou. Então no versículo 49, Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego. Disseram a ele, ânimo, levante-se, ele o está chamando. Tem de ânimo, né? Falaram para ele, se anime, Jesus está chamando você. E ele lançando a capa para o lado, deu um salto. Ele deu um salto e pôs-se de pé. Pessoal, olha só o que ele fez. Existia uma lei naquela época, né, que toda pessoa deficiente tinha que usar uma capa preta, para já dizer que essa pessoa era deficiente. Olha o tamanho da fé que esse homem tinha em Jesus Cristo. Uma fé que talvez muitos daqueles que estavam seguindo Jesus ali não tinham. De repente achavam que esse homem de Nazaré era diferenciado, era um homem de Nazaré tal, mas não era Deus que estava ali. Mas aquele Bartimeu, aquele cego de Jericó, sabia que era Deus que estava ali. Tanto que ele sabia que iria ser curado. Olha só a fé dele. Ele jogou fora a capa. Ele não foi com a capa nas costas. Tipo assim, se Jesus me curar, beleza. Se ele não me curar, eu continuo a minha vidinha, né? Não. Ele deixou a capa, jogou a capa para trás e imediatamente pôs-se de pé e foi na presença de Jesus. Vamos ver o que Jesus fez, né? O que ele falou, né? Lá no versículo 51, Jesus falou assim, o que você quer que eu faça? Filho, o que você quer que eu faça? Tem um hino que o Robson Fonseca canta,
abre os olhos. Eu sempre achei maravilhoso esse hino, né? O que você quer que eu faça, meu filho? E ele falou que eu volte a ver, que eu veja o seu rosto, que eu veja o seu resplendor, que eu veja a sua glória, né? Que eu veja a sua glória, Senhor. E Jesus disse, abre os olhos. Esse hino é muito lindo, pessoal. Eu até vou deixar na descrição do vídeo aqui um link do Robson Fonseca, para de repente vocês quiserem assistir, quiserem escutar esse hino maravilhoso, eu recomendo para vocês, tá? Então Jesus falou isso aqui, e o cego, sem cerimônia nenhuma, sem fazer nada de gesticulação, sem rodeios, né? Ele simplesmente falou, mestre, eu quero ver. Mestre, eu quero ver. Ele não rodeou, pessoal. Ele estava diante do Senhor, diante de Deus. Ele não falou a sua história, se ele foi injustiçado. O que aconteceu com ele na sua vida? Ele foi direto ao ponto. Eu quero ver. Mestre, eu quero ver. Eu quero enxergar. Quero enxergar o seu rosto. Quero enxergar o mundo novamente. E Jesus disse o quê? Versículo 52. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia junto com Jesus. Passou a enxergar, ver o mundo, ver as pessoas, ver tudo aquilo que estava escuro, que estava oculto, que estava na completa escuridão. Ele pôde agora sentir o poder de Deus. Mas, pessoal, parece uma coisa tão rápida, tão passageira. Jesus fez um milagre que nem hoje, com a ciência, com toda a sua tecnologia, esses avanços, esses aparelhos de última geração, esses doutores altamente especializados, cheios de pós-doutorado, pós não sei o quê, eles não conseguem, pessoal. Pessoas que têm problemas de visão, por menor que seja elas, dificilmente esses médicos, esses doutores conseguem resolver. A ciência não tem o poder de resolver o que Jesus fez naquele momento. Ele simplesmente, com o toque do poder do Espírito de Deus, que era Deus ali em pessoa, ele curou aquele cego. Ele fez uma cirurgia da mais alta complexidade, devolvendo a visão completa para esse cego de Jericó, Bartimeu. Olha o poder de Deus, pessoal. Olha o poder de Deus. Pense no que, como seria hoje, se alguém fizesse isso próximo a você. Pensa no privilégio daquelas pessoas, dos discípulos de Jesus e do próprio Bartimeu, né, que teve esse privilégio de sentir a presença de Deus, o poder de Deus entre nós. Como falei para vocês, lá em Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Você agora tem essa doença impossível, você não tem mais cura. Se Deus quiser, se Ele for acionado, se você clamar ao Senhor com fé de verdade, o mais importante, pessoal, em todas essas curas que Jesus realizou é a fé. Jesus poderia ter feito muito mais, mas as pessoas que não tinham fé não conseguiam atingir o milagre, não conseguiu que Jesus fizesse o seu trabalho, que Jesus fizesse a sua obra nessas pessoas. Então eu diria para vocês, pessoal, o primeiro ponto que a gente tem que ter é a fé inabalável, a fé em Cristo Jesus, firmes na rocha, crentes em Jesus, de todo o nosso coração, sem rodeios, sem vergonhas. Temos que ser realmente seguidores de Jesus Cristo. Pessoal, nós temos aqui, continuando, vocês já entenderam a mensagem, né, de Marcos, capítulo 10, os versículos 46 ao 52. Lembrando que também em Lucas, tá, nós temos no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 18, dos versículos 35 a 43, ele também fala sobre essa passagem da cura do cego de Jericó, Bartimeu. Tá? De repente você pode estar dando uma estudada nas duas passagens para ver alguns detalhes de forma diferenciada. Eu recomendo que você faça isso, tá? Mas vamos lá, pessoal. Eu estou terminando já. Você já entendeu que o poder de Deus entre nós é maravilhoso. O que eu quero dizer para você é que hoje Jesus continua atuando, pessoal. Não foi só na época que ele esteve aqui entre nós em pessoa, em ser humano, em homem. Ele continua atuando através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus capacita homens nesse mundo para continuarem a obra do Senhor. Os discípulos de Jesus. Nós temos hoje o poder de muitos homens que Deus, na verdade, está manifestando o seu poder através desses homens.
Esses homens que têm o poder da cura. Não é que eles tenham o poder dessa cura, mas que Jesus, que o Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo Deus que está sobre nós na terra, que Jesus enviou quando subiu aos céus. Ele não deixou nós aqui sozinhos. Nós temos os anjos que nos protegem. Nós temos o Espírito Santo, que é Deus, que está aqui, continua conosco. E através do poder manifesto do Espírito Santo, nós temos ainda hoje, pessoal, muitas pessoas sendo curadas. Curadas sem precisar de cirurgia. Eu passei por cirurgia, mas tudo foi feito de forma milagrosa. Até mesmo o doutor Cristiano, que apareceu na minha vida de forma surpreendente. Foi através da minha irmã, do meu cunhado. Mas eu sei que não foi somente isso. Teve algo a mais. Eu tenho os olhos da fé. Eu consigo enxergar. Graças ao meu Senhor Jesus Cristo, Ele abriu meus olhos. Hoje eu não enxergo apenas fisicamente. Eu enxergo com os olhos da fé, os olhos do Espírito Santo. Isso que Jesus fez com Bartimeu. Ele não simplesmente lhe devolveu a visão, ele o salvou, ele perdoou os seus pecados, ele tirou a trava do mundo espiritual e a partir daquele momento ele enxergou a glória de Deus. Ele passou a ser um seguidor de Cristo. É isso que devemos ser, pessoal. Seguidores de Cristo. Devemos enxergar além do que a nossa visão enxerga. E para você ter uma ideia, né, nós temos várias passagens na Bíblia, pessoal. Aqui nós temos, por exemplo, Mateus, no capítulo 21, versículo 22, que diz que tudo que você pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Então, está ali, se você ter crença, como eu falei, a fé é algo fundamental em tudo. Se você não tiver fé, você não vai receber. Não adianta orar, não adianta pedir, tem que ter fé. Depois nós temos em Romanos 12:12, o apóstolo Paulo dizendo para nós aqui, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. Ou seja, alegre-se na esperança. A esperança do quê? A esperança é uma fé também, pessoal. A esperança é a fé que temos que um dia teremos uma vida melhor. É a esperança que temos que algo melhor vai acontecer para a nossa vida. Mas tudo isso tem que ser do agrado do nosso Senhor Deus. Isso tem que agradar a Jesus. Não pode simplesmente agradar a nós, não pode ser para nossos deleites apenas, para que nós apenas temos prosperidade, tenhamos mais prazeres nesse mundo. O próprio Tiago, né, lá no capítulo 4, versículo 3, ele diz lá, né? Quando pedem e não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Está vendo? O próprio apóstolo, né, o próprio discípulo de Jesus aqui, né, Tiago, ele está dizendo, as pessoas pedem mal, por isso não recebem, pedem para seus próprios deleites. Eu quero ficar rico, eu quero ter prosperidade. Prosperidade para quê, meu irmão? Você quer ser generoso com as pessoas, quer ajudar as pessoas, ou você quer ter deleites apenas para você? O que você tem no seu coração? O que você manifesta no seu coração? Por isso, muitas vezes, você não é atendido. Eu quero ter saúde, quero ficar bom. Quer ficar bom para quê, meu irmão? Minha irmã? Ficar bom para curtir a vida aí? Para baladas, para viagens, para simplesmente curtir, simplesmente ter os prazeres que te satisfazem? Ou você vai cuidar de pessoas, vai evangelizar pessoas, vai aconselhar pessoas, vai ajudar esse mundo a ser melhor? Muitas vezes você não é atendido porque você não pede de forma correta. Você não pede da forma que agrade ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus. É isso que eu desejo a todos vocês, tá? Que vocês peçam com fé, que vocês peçam pensando no bem comum das pessoas, no bem comum do reino de Deus, em salvar o maior número de pessoas que vocês puderem. É isso que eu desejo de todo o meu coração. Espero que essa palavra tenha trazido para vocês um conforto, uma reflexão e principalmente que Jesus Cristo possa ter ocupado o centro da sua atenção, possa ter ocupado um lugar no seu coração, possa ter tocado em você, para que você passe, a partir desse momento, a aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Que você busque mais Jesus em oração, lendo a palavra de Deus, a Bíblia, conversando com as pessoas, procurando uma comunhão de pessoas semelhantes. E com isso, possamos juntos, pessoal, atingir a glória do nosso Senhor Jesus. Até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, que Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.